fazer a leitura, que já se encontra na sua tela, e os irmãos podem acompanhar pela tela ou pela sua própria Bíblia. Então eu peço que os irmãos fiquem de pé, em reverência à palavra do Senhor, aproveitando que ficaram sentados por um bom tempo, né? Então, dá uma esticadinha nas pernas, e eu leio, os irmãos acompanham. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos por tão poderosa palavra que tem para nós vida nesta noite. Te pedimos que o teu Santo Espírito possa produzir em nós agora o entendimento sobrenatural das verdades salvíficas do teu texto sagrado. Que o teu Espírito ilumine as nossas mentes. Sejamos atentos, toda distração contrária à tua palavra seja repreendida pelo Senhor, no nome de Jesus. Todo plano do diabo nessa noite seja frustrado, toda vaidade e carnalidade sejam colocados na tua cruz do Calvário, para que somente o Senhor fale e sejam silenciadas todas as outras vozes que tentam concorrer com aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Que seja uma noite de transformação de vidas, a começar por mim e todos nós aqui, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Os irmãos podem se assentar, queridos, vou tentar caminhar num passo que chegue no final com todo mundo vivo, né? Vamos lá. A verdade, queridos, que esse texto, né, eu não posso aqui fazer uma introdução muito completa sobre o livro de Apocalipse, mas eu tenho trabalhado alguns textos de Apocalipse justamente num período em que para muitos é apocalíptico, é um período que tem algumas revelações, algumas ideias de fim do mundo, né? E eu já preguei esse sermão aos jovens no início da pandemia, no início aí do nosso afastamento social, mas a verdade é que por que é importante pregar e por que Cristo então revela essa sua imagem salvadora, vencedora e sobre as coisas finais? Porque isso é a nossa esperança, isso é o nosso sustento. Quando vem tempestades como essa pandemia maldita, e fora as confusões de ciência com política envolvida no Brasil e no mundo, a gente fica assim: para onde a gente vai? Para quem a gente vai recorrer? Para quem a gente vai perguntar? Tem cura, não tem cura? Um fala que tem, outro que não tem. No final das contas, as pessoas estão pegando uma doença,
Alguns estão morrendo, muitos na verdade, e muitos outros estão só tendo uma gripezinha, e outros nem estão sentindo nada. Mas a verdade é que a gente fica sem chão quando vê uma situação dessa. Só que como cristãos, na verdade, nós não ficamos sem chão, nós temos o chão. E quando nós lembramos das verdades celestiais e do fim dos tempos, daquilo que está preparado para nós, aquilo que Paulo fala para nós e chama de esperança, quando lembramos disso, queridos, nós não tememos. Nós não tememos vírus, pandemia, nós não tememos as confusões das autoridades, nós nos posicionamos e continuamos o nosso dever enquanto estamos nesse mundo. Qual é o dever do cristão enquanto está nesse mundo? Ir por todo o mundo fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos longe, claro, por todo mundo, mas aqui também. Não adianta só pregar o evangelho e largar para lá, né? É pregar o evangelho e cuidar. Então a igreja que tem a sua vida normal, saudável, do seu dia a dia, de palavra, de culto, de estudo bíblico, de louvores, de aconselhamento, de disciplina, de todas as questões bíblicas eclesiásticas, a igreja que tem a sua dinâmica, essa igreja está cumprindo o seu propósito. Só que a pandemia veio para interromper isso. Veio para fazer muitas outras coisas, mas veio também para interromper isso. Só que, queridos, isso não pode ser interrompido. A gente pode adaptar, a gente pode ajeitar, dar um tempinho, dar uma sumida, volta. O que não pode é desaparecer totalmente. E quando a gente, então, se vê numa situação dessa, de dúvidas, é para sumir ou é para trabalhar? É para ficar em casa ou é para sair de casa? Jesus mandou ir pelo mundo, mas aí as autoridades mandam ficar em casa? Vocês entendem a confusão que dá? A quem a gente obedece? A gente obedece às autoridades que explicam que tem um mal e explicam que evitar contagiar as pessoas? Claro que obedece às autoridades, mas será que a gente desobedece a Jesus e não prega o evangelho? Será que a gente desobedece a Jesus e, eu vou ficar pregando pelo celular, pela internet? E aqueles que não têm internet? E aqueles que não têm celular? E aqueles que nem luz têm? Aí não recebem o evangelho? Então a gente entrou numa situação em que ou obedece a Jesus ou obedece às autoridades. Enquanto dá para obedecer as duas formas junto, glória a Deus. E quando não dá? Quando não dá, a gente lembra que o nosso destino é o céu e obedece a Jesus. Então é por isso que eu vim trazer essa palavra para a igreja e que tem falado ao meu coração e falado também aos nossos jovens da nossa igreja lá. Toda a história, ela começa com Deus. Ela está, sobre o controle e o domínio de Deus e ela vai terminar segundo a vontade de Deus, irmãos. Não são os poderosos desse mundo que vão determinar os rumos da história. Ou fica em casa ou sai de casa. Não são os historiadores que vão decifrar o significado da história, nas aulas de história, nos professores de história da escola. Não são. Nem os filósofos, nem os mais inteligentes, nem os futurólogos, os videntes, que vão dizer e vão retirar o véu da história. Não. As pessoas que não têm Deus e não creem em Deus, as pessoas que são materialistas, que são humanistas, elas têm duas visões da história equivocadas. Uma visão da história que ela é um ciclo e o que acontece hoje se repete depois, e acontece hoje se repete depois, e uma outra visão que é a ideia de que o sobrenatural existe, que é o famoso ateísmo. E as pessoas vão vivendo dessa forma, acreditando dessa forma. Aí quando vem uma pandemia, elas ficam doidas. Aí fica em casa, e se estiver servindo a Deus, liga para a polícia, porque o cara está servindo a Deus, mas está transmitindo vírus. Um monte de gente, daqui a pouco tu está sendo preso. A maluquice que o pessoal ficou. Mas vamos ao primeiro ponto para a gente entender, qual é o sentido da história, afinal de contas, a história humana, a história do universo. Houve, queridos, de otimismo, em que se pensava que a humanidade ia construir o próprio paraíso com as mãos. E o homem tenta fazer isso desde o Jardim do Éden. O homem tenta fazer isso, por exemplo, na Torre de Babel, quando tentou subir aos céus. E muitas outras maneiras o homem tenta de chegar ao paraíso, de construir o seu próprio paraíso. Mas a verdade é que o homem nunca chegou e nunca conseguiu ter acesso ao paraíso. Ele estava no paraíso e perdeu. E só quem fez isso foi um homem perfeito, chamado Jesus, para nos dar de volta ao jardim perdido, a árvore da vida que uma vez estava conosco e agora foi afastada de nós. Queridos, houve um tempo então que a humanidade foi desenvolvendo ciência, a própria igreja, os protestantes, que somos parte desse protestantismo da igreja cristã, eles também colaboraram com as universidades, com a ciência, e houve um otimismo no mundo,
não religioso, apenas científico, de que tudo ia ser resolvido. E a cada dia que passava, as coisas não melhoravam, as coisas pioravam. E aí, o ponto máximo do pessimismo foi quando, no século XX, tivemos 2 grandes guerras mundiais. Ali ficou claro que o ser humano não vai resolver o seu próprio problema. Ele só vai agravar o problema. E quem ainda hoje, já no século XXI, tenta dizer que por causa de um sistema político, capitalismo, socialismo, não sei o que, não importa, esquerda, direita, não sei o que, cada um tem a sua preferência, por causa de uma mudança de presidente, de governador, um que vai preso, outro que vai solto, outro que faz bem, outro que faz mal, não importa. Nenhum deles vai resolver o problema da humanidade. Nenhum deles vai resolver o problema da história. Nenhum deles. Ninguém é digno de resolver isso. E o primeiro ponto que a gente aprende aí, veja bem na sua tela, pode passar, irmã, que vai aparecer. Deus está no trono do universo. No verso 1 aí você vai ver. E tem um propósito para a história. É isso que a gente crê, é isso que nos sustenta e é isso que devemos compartilhar. A história, irmãos, tem sentido, a nossa vida não está solta, jogada de um lado para o outro. A nossa existência não caminha para o nada, como muitas pessoas acham. Quando morremos aqui, acabou nada. É apenas o começo. Não. Temos uma canção que a gente canta, não é o final, é apenas o começo. E a verdade é que muitos pensam isso. As forças do mal, queridos, não vão vencer. Você crê nisso? Por quê? Porque Deus está no trono. É isso que você vê no verso 1. Fica com a sua Bíblia aberta. No verso 1 aí do capítulo 5 diz que o Senhor está no trono. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode agora nessa noite dizer glória a Deus, porque Ele está no trono. Você pode agora colocar toda a sua ansiedade, o seu medo, a sua preocupação diante dEle, porque Ele está no trono. Amém? Glória a Deus, Ele está no trono. Ele reina, Ele faz todas as coisas segundo o seu bom propósito, queridos. Deus tem na sua mão direita, segundo esse texto, um livro, veja bem, na destra dEle, um livro. E esse livro, queridos, contém os decretos do Senhor, o plano perfeito dEle, desde a fundação do mundo. Aquilo que Ele tem para você e para mim, para toda a humanidade e para todo o universo. Até mesmo para os anjos, até mesmo para os demônios, para o diabo, para Satanás, sei lá, para o anticristo, para os que vierem aí pelo Apocalipse adentro, né? O Senhor tem todo o plano dEle traçado nesse livro que está na destra. E esse livro, então, ele contém todas as revelações que ainda para nós estão ocultas. Os teólogos afirmam que, pelo texto, né, e pelo contexto, o livro mencionado parece ser o livro dos decretos, que contém um relato de que ele determinou quanto ao destino do universo. Deus, ele tem um plano para cada criatura. Ele escreveu o livro da história antes dela acontecer, queridos. A história não é solta, acontecendo, automático, e a gente vai correndo atrás, e Deus vai tentando dar um jeito de arrumar as coisas erradas que a gente está fazendo. Não, Deus traçou a história, e ao mesmo tempo nos deu liberdade, para decidir o nosso futuro, dentro do que Ele traçou. É sobrenatural o fato de Deus ser soberano sobre a história, conduzir a história, e ao mesmo tempo nos dar liberdade para decidirmos o que vamos fazer. O livro, então, ele se apresenta, queridos, na mão direita, né? E ele está selado com 7 selos. O rolo, né, que é mencionado aí no versículo, esse rolo selado indica o plano que ainda não foi revelado e não cumprido ainda. Vamos entender o contexto. Se continuasse selado, queridos, o sentido é que os propósitos de Deus então não seriam realizados. Nem o plano. Desatar os selos significa não somente revelar o plano, mas cumpri-lo, executá-lo. O número 7, que a gente vê aí, significa que ele é completo, ele é total. É o livro que está completamente selado, 7 selos. Ninguém tem como dar uma espiadinha nesse livro, se não for aberto. A história sem Deus, para quem não tem Deus, a história é esse livro fechado, selado com 7 selos. Os professores, os filósofos, os mestres da história e os idólatras que adoram a própria história, alguns da linha marxista, tem a história como divindade, eles estão no oculto, eles estão no escuro, porque esse livro está lacrado para eles, não tem sentido nenhum, eles não sabem de nada, somente quando o livro é aberto, ele é revelado e é executado, o plano do Senhor. É isso que aprendemos aí. Próximo ponto, querida, pode passar, por favor. O digno procurado, aí, depois que tem essa cena do livro,
há uma necessidade de procurar quem é digno de desatar o selo, ou seja, ninguém pode desvendar e conduzir a história, o livro está fechado. No verso Deus, o anjo pergunta, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém foi achado digno, ele vai explicar isso, ninguém, ele vai dizer que o sentido é, primeiro, ninguém foi achado digno no céu, ninguém foi achado digno na terra, e ninguém foi achado digno debaixo da terra, é o que está escrito aí. Então a gente pode pensar, no céu, os anjos, o famoso arcanjo Miguel, Gabriel, serafins, querubins, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, a própria Maria, mãe de Jesus, que é cheia de graça, segundo a Escritura, não segundo os idólatras. Nenhum deles foi digno de abrir o livro. Ninguém foi encontrado na terra. Nenhum ser humano, por mais poderoso, por mais influente, a maior autoridade que você possa conhecer nesse mundo, desde o passado e até agora, na terra, ninguém consegue desvendar o sentido da história. Debaixo da terra, ninguém foi achado digno também debaixo da terra. Então o diabo, os demônios, nem os espíritos condenados, os que morreram sem Cristo, podem nos revelar o sentido da história. Ninguém. E fica esse silêncio solene que vocês estão tendo aqui nesse momento. Essa tensão, quem pode abrir esse livro? O anjo está procurando quem? E no verso 4, vemos que existe então um impedimento para o ser humano desvendar o seu futuro e o seu destino. E o questionamento continua ecoando no céu: quem é digno? Ninguém podia abrir o livro, não há ninguém. Há uma grande decepção, queridos. João, que escreve Apocalipse, diz assim: e eu chorava muito. Ele entendeu, sem abrir o livro, estamos perdidos. A crise de João é a crise de todos nós, queridos. Olhamos à nossa volta e vemos o mundo de perna para o ar, doido, o mundo de cabeça para baixo, o mal vencendo, pessoas malignas se safando, cometendo maldades e saindo impunes. Não é isso que vemos aí fora? Ladrões que roubam e não são presos, ainda são soltos, por exemplo. O mal triunfando, a violência crescendo. Agora temos uma praga assolando as nossas vidas, uma doença. O terrorismo, as guerras sangrentas, famílias destruídas, jovens cada vez mais perdidos nas drogas e na prostituição e também na preguiça e na imaturidade. Quantos jovens são imaturos e preguiçosos e não fazem nada da sua vida, só querem destruir? E a nossa reação também vendo isso é chorar. Porque o mundo está perdido, queridos, neste sentido. E por que João chorou? Porque isso parecia, então, que estava frustrando os planos, parecia para ele, naquele contexto, que as coisas não iam acontecer como ele esperava, que era a vitória de Cristo e a salvação final. Ninguém abriu o livro, ele estava vendo uma cena, o anjo perguntando, quem pode abrir? Ninguém abre. Ele ficou doido, ficou desesperado. É como nós vemos hoje o mundo aí, a princípio. Agora, próximo ponto. O digno que foi procurado, ele é encontrado. A solução para a história não vem da terra, nem debaixo da terra, e nem de nenhuma criatura. Ela vem do próprio Deus, ela vem do céu, que é o próprio Deus. E aí, é para mim, para você e para João, né? Não chore, há consolo para nós. Às vezes choramos como João, com medo do futuro, pensamos assim, o que vem pela frente, essa pandemia, o que será? Será que vai voltar às aulas, às escolas? Para quem não sabe, eu sou professor de matemática, minha esposa é professora de arte, e agora, volta ou não volta, vai ou não vai? E agora? Não chores, não choremos, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus tem a solução para o nosso choro, amém? O Senhor, Ele põe um basta no sofrimento, está marcado o dia. O sofrimento vai passar. Está marcado o dia que a dor, o choro, a tristeza serão extirpados da nossa vida, da nossa existência. E para nós haverá só alegria. E só a presença dEle nos iluminando e nos satisfazendo e nos abastecendo. Ele traz, queridos, socorro para nós. O digno procurado agora é encontrado, queridos. Alguém capaz de abrir o livro, de dirigir a história e dar sentido à minha vida, à tua vida, à vida de toda a criação. A solução da história está em Jesus.
versos 5 e 7, até o 7. O livro da história está nas mãos do homem que nós conhecemos como Jesus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade, ele tem a chave para interpretar a história, para executar a história, para desvendar a história nas suas mãos. Ele venceu para isso, segundo o texto que nós lemos, para abrir o livro. Ele é o leão de Judá e a raiz de Davi, segundo o texto. Ele venceu o diabo, o mundo, o pecado e a morte, queridos. Jesus só é apresentado como o Messias vencedor. Mas primeiro porque antes ele foi o Messias sofredor. Ele veio, sofreu e conquistou como homem a autoridade e nos representa, porque somos homens e ele representa a humanidade, porque ele venceu. Sofredor, agora vencedor. Ele só é o leão por isso. Ele só é o leão porque ele foi o cordeiro que morreu e ainda é. Jesus, vencedor, é o cordeiro que foi morto. Então João, ele vê a sua marca. Ele vê, quando ele vai falar do cordeiro, e viu o cordeiro ali como alguém como quem tinha sido morto. Ele tinha visto, Jesus tem a marca de sofredor, mas agora ele é vencedor. A sua vitória foi conquistada na cruz, irmãos. João, ele vê a sua posição, ele está de pé. Jesus está de pé, ação e poder. Jesus vê o lugar no meio do trono, a autoridade. Ele tem autoridade. Deus governa o universo por meio do cordeiro que foi morto. João relata esse tema central da revelação do Novo Testamento, a vitória mediante o sacrifício. Aí eu já pergunto para mim e para você, se Jesus vence por meio do sacrifício, como você acha que nós vamos vencer? Por meio do sacrifício dele primeiro, e imitando ele, soframos nesse mundo, nos sacrifiquemos por ele, porque ele se sacrificou por nós primeiro. Tem que servir na casa dele? Tem que vir na igreja conforme a orientação do pastor? Tem que ficar em casa, dar um tempinho? Tem que ficar em casa, vão obedecer. Tem que evangelizar? Tem que evangelizar. Ah, pastor, não gosta de evangelizar não. Meu irmão, então tu não faz parte do povo de Deus. Ah, pastor, não estou afim. Não está afim? Jesus até estava bem preocupado lá no Getsemane, mas ele orou, suou sangue e disse, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Temos que imitar Jesus. Ah, eu não sei o que vai ser da minha vida. Sabe sim, se você pertence a Cristo, é o céu. Se você não pertence a Cristo, é o inferno. Como que tu não sabe? Ah, mas eu não sei o que vai ser agora. Não, mas eu também não sei, ninguém sabe. Jesus disse para não andarmos ansiosos. Basta cada dia o seu mal. Obedeça ao Senhor. Ele vai na frente. E se eu morrer? Glória a Deus, morreu para o Senhor. E se eu viver? Glória a Deus, viva sem pecado para o Senhor. Então vejamos por que Jesus é esse digno de desvendar o sentido da nossa vida, da história. Porque ele é onisciente. Você vê que a descrição no verso 6, ele é cheio de olhos, está vendo aí? Cheio de olhos, faz alusão ao atributo de Deus, né, da divindade, onisciência, ele sabe de todas as coisas. Ele também é onipotente, vê como é que ele tem 7 chifres aí? Chifre na Bíblia representa poder. Ele é perfeitamente poderoso, totalmente poderoso, todo poderoso. E ele também é onipresente, 7 espíritos que são enviados por toda a terra. Esse é o sentido, na totalidade, ele está em todo lugar, guiando as pessoas. Ele decide por todo mundo, batizar e tal, e fazer discípulos e tal, e diz assim, eis que estou convosco todos os dias. Então ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Temos aqui a perfeição no poder, a perfeição na sabedoria, a perfeição na presença. Chamamos essas características, onipotência, onipresença, onisciência. Todos esses são atributos somente de Deus. E porque esse homem que também é Deus, é por isso que ele pode abrir o livro. Nenhum homem que é só homem consegue abrir o livro. Tem que ser homem e Deus. E isso é um mistério revelado. Glória a Deus. Próximo ponto. Verso 8 ao 14, vamos fechar. O digno agora que foi procurado, encontrado, ele é o quê? Adorado. E às vezes a gente chega na igreja com uma vontade, não quer adorar o Senhor. Ah, eu não gosto de música, mas ninguém está te perguntando se é para tu cantar, não. Quero saber se tu adora o Senhor trabalhando, se tu adora o Senhor obedecendo, se tu adora o Senhor contribuindo na casa dele. Não precisa cantar não, irmão. Ah, eu sou ruim, tá bom, então não canta. Você adora o Senhor orando,
Quando você ora, você só faz aquela oração: ah, Senhor, me ajuda aqui, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, acabou? Você não sabe dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és digno de honra, glória e louvor. Um povo que não sabe adorar o seu Deus, como é isso? Eu tenho certeza que os irmãos aqui sabem adorar o seu Deus, amém? Então, querido, o digno no céu é adorado. A cena mais poderosa que a gente pode ver na eternidade é a adoração ao Cordeiro. E ele é adorado por quem ele é o leão da tribo de Judá, o leão, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto. Você vê isso no texto. Ele também é adorado por onde ele está, porque ele está no trono. Ele é adorado pelo que ele fez. O final 9 ao 10 vai dizer: com seu sangue nos comprou e constituiu-nos reinos e sacerdotes. Ele também é adorado porque ele tem algo. O que ele tem? Ele já está numa posição de adoração de todo o universo. Ele tem toda a adoração ao seu dispor. O universo se rende diante dele, circunda ao Senhor, aponta para ele. E a gente vê isso no verso 11 ao 14, queridos. E que tipo de cântico é entoado nessa adoração a Jesus? É um cântico que diz, primeira parte do cântico é cântico de adoração. Tu és digno, não é isso que está escrito aí? Veja na sua Bíblia. Tu és digno. Depois um cântico de adoração. Vamos aprender a fazer música na igreja? Primeiro você adora. Tu és digno. Depois você prega, fala do que ele fez, porque foste morto. Em Gênesis 22, a gente vai ver que o cordeiro que substituiu Isaac, ali, essa é a ideia. Ali o cordeiro substitui Isaac, apontando para Jesus, que é o cordeiro que nos substituiu, diante da morte, da ira do próprio Deus. Em Isaías 53, diz que o cordeiro foi morto por uma nação. Então, veja bem, em Êxodo, lá em Isaac, o cordeiro morreu pelo Isaac. Esse é o sentido ali, por uma pessoa só. Já em Isaías, o cordeiro morre por uma nação, a nação de Israel. Mas em João 1, 29, por exemplo, diz que o cordeiro morreu para salvar os que procedem de todo o mundo. Então a gente vê que Cristo morreu e a revelação vem vindo progressiva por um indivíduo, uma família, depois uma nação e agora todo o mundo para crer. A revelação está completa. Jesus Cristo está à disposição para aquele que crê. E ele reina. E aí temos, além desse cântico de pregação sobre quem é Jesus, temos também um cântico missionário, que diz assim: compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, sentido de quê? De missões. Jesus fez algo e nós devemos contar e cantar e louvá-lo por isso, adorá-lo e também repetir o que ele faz. Ele fez isso por todo mundo, ele mesmo é o próprio missionário. Quando você se entende como missionário, pregando a palavra, levando o evangelho, saiba de uma coisa: você que está falando, é Jesus que está pregando. Você está só imitando e obedecendo. E aí, além desse cântico missionário, você vê que é um cântico devocional. Veja só: e constituíste reino e sacerdotes. Ou seja, é um cântico em que as pessoas estão ali se colocando em devoção diante do Senhor. Os seres ali, tem ali seres celestiais e também os santos que já morreram, né? Esse é o sentido. Os cristãos que estão no céu. É o sentido de que constituíste reino e sacerdote. Ou seja, nós temos acesso a Deus. Eles cantam isso. Nós temos agora acesso a esse Deus. E o cântico também é profético, porque ele fala da parte de Deus por tudo que será e vai acontecer, e para o futuro, e reinarão sobre a terra. É um cântico que adora, prega, faz missões, pratica e desenvolve a devoção diante de Deus e profetiza. É isso que nós vemos no céu. E segundo alguns estudiosos, os cânticos, capítulos 4 e 5, são dois grandes oratórios. Nós estamos no capítulo 5. Antes tem um capítulo 4 que também tem cânticos. São oratórios. E o que seria um oratório? Eu, como músico, posso falar um pouco sobre isso. Oratório é um gênero musical, um tipo de música, estilo musical dramático. Ele tem solos, ele tem corais, ele tem acompanhamentos de orquestra, ele tem variações, ele tem vozes, ele tem... e aqui nós vemos variações
dessas adorações, desses cânticos. Por isso um oratório. Nós vemos aqui vozes da igreja glorificada, os que já morreram e venceram em Cristo, os serafins, os anjos, a natureza, a criação que se une para o louvor. Nós vemos tudo isso aqui. O culto ao Criador começa com um quarteto. Veja bem, cantando o hino, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Consegue imaginar? Imagine isso. Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os 4 seres agora formam um quarteto. E depois, imediatamente, vem um coro com 24 anciãos. E a igreja também, que prossegue esse louvor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E depois vem os solistas. Quem é digno? Não foi isso? O anjo. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? O solo do anjo. Vem a resposta. E eu vi uma voz. Qual foi a voz? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos desatar. E quando o cordeiro toma o livro na mão, da mão do Criador, ouve-se de novo o quarteto e o coral. Os animais, os seres viventes e os 24 anciãos, fazendo um novo cântico. Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto. Com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E depois desse cântico dos 4 e mais os 24 do coro, um grande coro, maior ainda, cruza o som, rasga o som. São os anjos que cantam. Vozes de milhões e milhares de milhares, irmãos. Se amontou, se avolumam um canto poderoso e triunfal. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder. Você consegue imaginar isso? Riqueza, sabedoria, força e honra. Você está vendo esse coral agora? Eu estou vendo. E glória e louvor pela fé. E o cântico prossegue crescendo, poderoso, arrebatador, majestoso, até alcançar o ponto máximo. E a igreja, os serafins, os anjos se harmonizam todos juntos, mas também ouve-se toda criatura, olha o que está escrito, toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, até mesmo a criação, louva ao Criador, o Redentor. Aquele que está sentado no trono, o universo adorando ao Senhor, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E quando o som poderoso, triunfal, o clímax dessa adoração chega no ponto máximo, o coro, o grande coral suaviza, silencia, e a gente ouve um grande amém, amém, que vem dos lábios dos 4 seres viventes, também os serafins, e vai seguindo-se um silêncio, até mesmo ofegante. E os anciãos, a igreja se prostram neste silêncio e adoram ao Senhor. A música do céu é assim. Ao mesmo tempo que ela é cheia de poder, entusiasmo, ela produz profundo senso de adoração ao Senhor, a ponto da igreja se prostrar diante de quem Deus é. Ninguém pode contemplar o Senhor na sua formosura, na sua beleza, no seu poder, sem se prostrar. O que nós aprendemos com esta cena maravilhosa, gloriosa? Pode passar, irmão. Primeiro, que isso deve nos levar à oração de confiança em Deus sobre o destino das pessoas. Ele tem a história nas mãos. O livro está desatado. Em Daniel, a visão apocalíptica de Daniel diz assim: sele este livro, não é para agora. Mas em Apocalipse, no tempo em que o Cordeiro veio, foi morto e ressuscitou, o livro está aberto. E o plano está revelado para aqueles que creem. Há sentido para mim e para a tua vida. Não tenha mais adversidades, irmão. Prossiga em direção ao Senhor e obedeça a Ele. As suas orações, as nossas orações agora fazem sentido.
pois estamos falando com quem está com o livro aberto na história e executando a história. Segundo ponto que a gente aprende, isso deve nos levar a uma poderosa, forte evangelização. Cristo morreu para comprar com seu sangue pessoas que procedem de todas as nações, todos os grupos étnicos, de línguas, de povos, políticos, sociais que sejam. Devemos evangelizar. A morte de Cristo foi substitutiva para nós, poderosa e eficaz. Todos por quem Cristo morreu serão chamados com graça e salvos eternamente. Pregue o evangelho. Terceiro, isso deve nos levar a tomar posse da nossa alta posição espiritual. Paulo vai falar que a gente está numa posição de alturas celestiais, nas dimensões espirituais, bênçãos espirituais, nas dimensões celestiais. Nós temos uma posição elevada, por mais que sejamos os mais humildes e mais até desafortunados financeiramente, talvez não tenhamos tanto estudo nesse mundo, mas a nossa posição espiritual é alta, porque o Senhor Jesus nos elevou a essa posição. Ainda assim nós devemos nos prostrar em humildade, porque Ele nos colocou nessa posição. Mas saiba disso, nós temos uma posição alta, nós fomos constituídos um reino, já reinamos, queridos, com Cristo hoje espiritualmente. Um dia veremos isso presencialmente, mas já reinamos espiritualmente, porque estamos sentados com Ele celestiais, Paulo diz isso. E reinaremos com Ele plenamente na sua segunda vinda, na sua chegada final. Fomos também constituídos sacerdotes, agora temos livre acesso para Ele, para o Pai, por intermédio do mediador Jesus. Quarto e último, isso deve nos levar a dedicar tudo o que somos. Veja bem, tudo o que somos, o que você é, seja lá o que você for, é tudo que deve ser dedicado ao Senhor. E tudo que temos, eu não tenho nada, então esse é o seu tudo. Pega esse nada e dê para o Senhor. Dedicar ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é o único que merece de receber o poder, riquezas e sabedoria e força, honra e glória e ação de graças, a sua vida. Concluindo, pode passar e fechamos. A igreja na terra não tem o que temer, queridos. Não importando de quantos juízos esteja repleto o mundo. Essa pandemia, tenha certeza, para quem não é de Deus é juízo. E para quem é de Deus é ensinamento, é pedagogia, é disciplina. Para a nossa restauração, para aprendermos quem é Deus. Não importa quantos juízos recaiam sobre a humanidade. Não tema, o Senhor está com a história nas mãos. O sentido dessa música celestial é esse: o Criador entregou ao Redentor, que é Jesus, toda a autoridade no céu e na terra, e os que o seguem jamais passarão despercebidos, queridos, do seu amor e do seu cuidado. Que a nossa fé seja renovada nessa noite, avivada e fortificada, queridos, para que não fraquejemos nos testes que estão sendo impostos na nossa vida. Pandemia, praga, dinheiro, economia, comida, estudo, filho, família, casamento, juventude, velhice, não importa a sua situação, não esteja fraquejando nesse momento, renove a sua fé hoje, seja renovada a sua fé, avivada e fortificada. Não temos que temer o dia de hoje, nem o dia de amanhã, porque o Cordeiro venceu, aleluia, e é o Rei do universo. Ele está sendo hoje, e eternamente será, adorado por tudo que tem fôlego, segundo o próprio livro de Salmos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Toda a autoridade sobre a história da criação está na sua destra, o livro nas suas mãos. Ele tem sustentado o seu povo e voltará para consumar toda a história da redenção, queridos. Não tema nada. Portanto, sejamos fortes em Deus, para resistirmos, permanecermos em Cristo. Nem tinha combinado nada. É Deus. Fiéis ao Senhor, até o último dia. Faça como Jesus. Entregue-se hoje, para no final receber, herdar a vitória. Não queira a vitória agora.
Agora é hora de entregar. Agora é hora de se doar, de sofrer, de morrer por Jesus. Hoje é o dia de termos um encontro com o Cordeiro que está sentado no trono, Jesus Cristo. Encontro para reafirmarmos a nossa fé, até mesmo restaurar, se você está com a sua fé claudicante, duvidando, falhando, restaure a sua fé hoje. Se você não tem fé, você não conhece Jesus, você não está entendendo nada, meu amigo, só faça isso, entregue sua vida a Ele hoje, fala assim: Senhor, eu não sei de nada, mas eu entendi que o Senhor está governando tudo, eu quero entrar nesse governo, quero entregar minha vida para o Senhor hoje. Faça essa oração, Ele vai te ouvir. Entregue sua vida e não tema mais nada nesse mundo, ou depois desse mundo. Trabalhe para Cristo, gaste a sua vida, a sua energia em Cristo. Descanse trabalhando nele, porque quem trabalha em Cristo descansa. E se você quiser descansar, você não vai descansar, você vai ficar cansado. Quem quiser salvar a própria vida vai perder, mas quem perder a vida, ganha a vida. Essa é a teoria na prática do amor de Deus. Trabalhe para Cristo e descanse nele, pois mesmo que ainda seja noite, mesmo que ainda esteja escuro, tenha certeza, Jesus, o sol da justiça, brilha e nos sustenta e renova a cada manhã. Que para tanto, Ele, o Cordeiro, e também quem está sentado no trono, o Criador, nos abençoe. Amém. Vamos orar, ficar de pé.